Refúgio e fortaleza, Deus sempre é socorro bem presente nas tribulações. E mesmo se os montes vierem estremecer, em Jesus eu quero sempre crer. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Que Deus nos abençoe no meditar desta mensagem, deste devocional. Que o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo esteja com todos. Amém. Este hino também nos faz lembrar de um outro versículo muito conhecido, um versículo muito famoso, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Quem não conhece este versículo? Um versículo que por vezes mesmo quem não é cristão, quem nunca leu a Bíblia, conhece, de tanto ver estampado em camisas, em adesivos de carro, nas portas de casas. Tudo posso naquele que me fortalece. Estamos aí nessa sequência, meditando sobre versículos conhecidos, e sabemos que, antes de mais nada, precisamos sempre lembrar do contexto em que este versículo está inserido, onde ele está escrito, em que livro da Bíblia, em que capítulo da Bíblia. E isso nos ajuda a não termos um mau entendimento. Tudo posso naquele que me fortalece foi escrito por ninguém mais, ninguém menos que o apóstolo Paulo, em sua carta aos cristãos da cidade de Filipos, sua carta aos Filipenses. Filipenses 4, versículo 13, é onde está inserido este nosso texto, este versículo. Em Filipenses 4, nós já estamos no final da carta de Paulo aos Filipenses. É o último capítulo. E sabemos que o apóstolo Paulo sempre seguia aquela sequência. Nos primeiros capítulos de suas cartas eram geralmente capítulos mais doutrinários. E os últimos capítulos, capítulos de recomendações e de saudações finais. Aqui, por assim dizer, o apóstolo Paulo está em suas saudações finais. E a carta de Filipenses, ela é conhecida como a carta da alegria, em que o apóstolo Paulo agradece os cristãos da cidade de Filipos por terem o ajudado grandemente ao longo de seu ministério. É uma carta em que parece nem sequer ter uma admoestação mais pesada do apóstolo Paulo. Normalmente nos remete a agradecimento, a alegria. O apóstolo Paulo vai dizer que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. E nós podemos ter a impressão de que estava tudo bem na vida do apóstolo Paulo, de que ele estava na crista da onda, de que ele era o maior apóstolo, respeitado por todos, cortejado por todos. Lê do engano. O apóstolo Paulo, ao escrever esta carta, estava na prisão. E quando nós analisamos o que circunda este versículo 13, ou seja, os versículos que vêm antes e os versículos que vêm depois, nós podemos observar que tudo posso, ele parece não se coadunar com o restante do texto. Vejam só o que diz o versículo 11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Ou seja, provavelmente o apóstolo Paulo não estava numa situação muito boa para dizer isso. E aí ele diz lá no versículo 12: sei o que é passar necessidade e sei também o que é ter em abundância. Aprendi o segredo de toda e qualquer circunstância, tanto de estar alimentado como de ter fome, tanto de ter em abundância
como de passar necessidade. Ao ler outras cartas, ao ler o relato de Atos, nós sabemos que a vida do apóstolo Paulo não foi uma vida fácil. Exatamente pelo fato dele ter sido convertido no caminho para Damasco, dele passar de perseguidor de cristãos a cristão perseguido. O apóstolo Paulo passou poucas e boas, quase morreu naufragado, quase morreu apedrejado, foi julgado, condenado, preso várias vezes. E aí o apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece. Não porque estava tudo às mil maravilhas em sua vida, mas exatamente porque em meio ao caos e à adversidade, ele observava a mão de Deus em sua vida. Vejam o que diz o versículo 14. No entanto, vocês fizeram bem, associando-se comigo nas aflições. E aqui não deixa dúvida alguma para nós que o apóstolo Paulo vivia tempos de aflição. Ele agradece aos cristãos de Filipos por terem se associado a ele, não na bonança, não quando estava tudo muito bem, mas exatamente quando ele estava precisando, quando ele estava passando por dificuldades. Quando nós observamos este texto no calendário litúrgico da igreja, nós observamos que ele está presente em dois momentos. Ele está presente na Trienal A, no 19º domingo após Pentecostes. E nós sabemos que os domingos após Pentecostes são domingos de amadurecimento, de crescimento na fé cristã. E esse versículo é um versículo que traz, sem dúvida alguma, um pano de fundo de amadurecimento, de crescimento na caminhada cristã do apóstolo Paulo. E num segundo momento ele aparece no ano litúrgico não apenas em uma trienal de um ano específico, mas ele aparece em todos os anos, ele se repete numa data muito importante de ação de graças. Este versículo não parece ser um versículo assim de ação de graças, mas quando observamos o contexto, o texto em que ele está inserido, nós logo observamos que ele é sim um versículo de gratidão. Quando eu digo tudo posso naquele que me fortalece, não quer dizer que vai estar tudo bem e por isso, porque Deus está comigo, sempre vai acontecer coisas boas e nada de ruim vai acontecer comigo. Quer dizer que nas adversidades, nos contratempos, nos problemas, no caos, Deus vai estar comigo e nele eu poderei passar por todas as adversidades. E é exatamente isso que o versículo nos ensina. Que nós podemos passar por adversidades, por dificuldades e resistir a todas elas. Por isso esse tudo posso aguentar, tudo posso suportar, a tudo posso resistir, mas não sozinho. Há experiências na vida que nós passamos que fazem com que a gente cresça, com que a gente amadureça, com que a nossa fé possa amadurecer. O apóstolo Paulo passou por tudo isso e nós também passamos. Em meio ao sofrimento, em meio ao caos, nós podemos dizer junto com o apóstolo Paulo: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Paulo seria muitas vezes confundido com uma filosofia em voga na época, a filosofia estoica. Você já ouviu falar na filosofia estoica? A filosofia estoica vai dizer que você ser feliz, ter paz, ser alguém tranquilo, não depende do que está acontecendo ao seu redor. Tudo depende de uma decisão que você toma, de ser tranquilo, de ter paz, de ser uma pessoa feliz, alegre. O apóstolo Paulo diz que aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação, e por isso, por vezes, a fé cristã poderia ser confundida com a filosofia estoica. Mas seria uma confusão fazer essa comparação entre a filosofia estoica e a fé cristã, porque na realidade
São coisas muito diferentes. Os estoicos, eles decidem estar bem, estar tranquilos, independentemente do que aconteça. É uma decisão pessoal. E é uma decisão muito difícil, porque você, por vezes, pode até dizer, não, tá tudo bem, mas na verdade você estará se enganando. Sua vida está um caos. Já os cristãos estarão em paz, estarão tranquilos, estarão felizes, mesmo em meio às adversidades, não porque tomaram uma decisão de que isto ocorra e seja assim, mas porque eles terão certeza de que estão sendo amparados por Deus, de que Deus está com eles, de que Deus está conosco. Afinal, nós somos cristãos. É interessante observar também o que este versículo não ensina. Filipenses 4,13 não ensina que nós podemos tudo. Tudo posso naquele que me fortalece, muitas vezes pode remeter a algumas pessoas à ideia que a teologia da glória, que a teologia da prosperidade traz. De que nós somos onipotentes, de que porque cremos em Deus podemos exigir dele tudo, podemos exigir saúde, riquezas, benesses, prosperidade. Não. Sabemos que não é assim, que nós não podemos exigir de Deus nada e que Deus já nos dá tudo aquilo que nós precisamos. E que as coisas deste mundo se restringem a este mundo e elas ficam aqui. Se a sua felicidade, se a sua paz, se a sua alegria está pautada pelo que você tem nesse mundo, você terá incríveis dificuldades, porque mais dia menos dia elas irão faltar. Esse versículo também não nos diz que nós podemos fazer tudo. Nós não podemos fazer tudo. Não podemos fazer tudo porque não temos capacidade de fazer tudo. Não podemos fazer tudo porque nem tudo convém. Como diz o apóstolo Paulo em um outro texto. Muitas coisas são contrárias à vontade de Deus. E se nós seguirmos por esse caminho, teremos muitos problemas e dificuldades na vida. Por último, nós não podemos esquecer que a parte mais importante deste versículo está no final. Tudo posso. Normalmente, o ser humano quer se apegar a essa primeira parte do versículo. Tudo posso. Olha, quem não quer poder tudo? Quem não quer ter poder? Quem não quer o tudo? E todas as coisas. Mas o foco neste versículo precisa estar no final. Tudo posso naquele que me fortalece. Posso passar por adversidades, por dificuldades, não porque eu decidi isso como os estoicos, não porque eu sou forte, porque eu não sou forte, mas porque Deus me fortalece. Nele eu tenho refúgio e fortaleza, como cantamos no hino. Por último, como uma aplicação, é sempre importante nós observarmos que este versículo muitas vezes é citado fora de contexto. Como eu disse no início, ele está nas portas das casas, ele está em adesivos de carros, ele está nas estampas de camisetas. Mas nós não podemos esquecer o pano de fundo deste versículo. Qual o contexto em que ele está inserido? Ele nos traz consolo quando nós lembramos disso tudo. Quando nós lembramos que foi o apóstolo Paulo quem escreveu este versículo. E onde o apóstolo Paulo estava quando ele escreveu este versículo? Na prisão, em dificuldades, em necessidades. Quando estivermos passando por dificuldades, por adversidades, por sofrimentos, podemos recorrer a este versículo e lembrar, podemos passar por tudo porque Deus nos fortalece. E mais, podemos recorrer a todo o capítulo 4 de Filipenses. Deus é o nosso refúgio e nossa fortaleza. Só nele nós encontramos força e disposição para nos alegrarmos e vivermos contentes em toda e qualquer situação. Por último, aquele versículo que é bíblico, só que não,
Aquela frase que por vezes pensamos que está na Bíblia, mas não está. E a frase de hoje é a seguinte: o pouco com Deus é muito. O pouco com Deus é muito. Podemos concordar com essa frase? Acredito que sim. Podemos dizer que ela tem muito a ver com o que nós refletimos agora. Porque às vezes há pessoas riquíssimas, poderosíssimas, com muita sabedoria, que têm grandes recursos, abundância de muitas coisas, mas que são pobres por não crerem em Deus. Há pessoas que são paupérrimas, que não têm quase nenhum bem material além de si mesmos. Há pessoas que passam fome. Há pessoas que não têm poder algum, mas creem em Deus. E por isso, essas pessoas têm tudo. Se estamos com Deus, ainda que tenhamos pouco dinheiro, pouca saúde, poucos amigos, poucos prestígio, nós temos muito. Na verdade, se nós temos a Deus, nós temos tudo. E tudo podemos naquele que nos fortalece, no sentido de que tudo podemos suportar. Amém. Vamos falar com Deus em oração. Querido Deus, amado Pai, te agradecemos por este devocional, pela oportunidade de refletirmos nas palavras ditas pelo apóstolo Paulo em Filipenses 4:13. Aprendemos que em Ti tudo podemos. Podemos passar por todas as adversidades, por todos os sofrimentos e por todas as dificuldades, porque não estamos sozinhos, porque o Senhor está conosco, porque o Senhor nos ampara e nos ama. Protege a todas as pessoas que acompanham este devocional. Abençoe a todos em seus lares, que tenham uma abençoada noite de descanso, um abençoado final de semana. E que nós jamais nos esqueçamos de que em Ti podemos passar por toda e qualquer situação e podemos ser felizes e contentes em toda e qualquer situação. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi uma alegria ter vocês conosco e vamos finalizar então cantando o final do hino Refúgio e Fortaleza. Refúgio e fortaleza, Deus sempre é. Existe uma cidade, o Deus de Jacó, jamais será abalada, jamais sucumbirá, vida eterna e salvação. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Deus conosco está, sim está, Filho de Davi, o Senhor dos exércitos, nosso refúgio é. Tudo posso naquele que me fortalece. Que jamais esqueçamos este versículo e que nós possamos sempre lembrar que Deus está conosco, que Ele é refúgio e fortaleza para a nossa vida. Amém. Grande abraço a todos.